gente está aqui, então já temos 45 pessoas, colegas, mediadores, servidores do judiciário, né? Então, vou só fazer uma introdução para aqueles que estão aqui pela primeira vez, né? Essas lives da PAMAGS, da Associação Paulista de Magistrados, são uma iniciativa da presidente Vanessa Ribeiro Mateus, do vice-presidente Tiago Massad. A gente tem feito essas lives também pela diretoria cultural para comemorar os 10 anos da Resolução 125 do CNJ, Presente e Futuro. É uma série específica de lives nesse sentido da comemoração também, para a gente chamar todos que participaram e participam, né, da política pública, num resgate histórico de tudo que aconteceu, mas também trazendo as inovações, que nesse momento de pandemia são muitas, né, e tem se acelerado. Mas, paralelamente, a PAMAGS tem feito outras lives, a própria presidente, a Vanessa, tem entrevistado vários profissionais, o presidente do tribunal. Essa semana a gente teve uma live conjunta aí com o pessoal da Justiça Restaurativa, foi muito interessante. Então, a ideia é a gente trocar boas práticas com os colegas, trazer um pouco dessa aproximação, ainda que seja por vídeo, né, para quebrar um pouco o isolamento social causado pela pandemia. Então, hoje a gente tem o grande prazer de receber o senhor desembargador José Carlos Ferreira Alves, né, que é desembargador do nosso tribunal, presidente do NUPEMEC, do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos, presidente do FONAMEC, o Fórum Nacional de Mediação e Conciliação, agora recentemente, né, assumiu essa presidência, e do FOCOMESP, que é o nosso Fórum Estadual de Mediação. Então, é um grande prazer receber o senhor. Né? Eu acho que a gente pode começar, como no outro dia, pelo resgate histórico, né, da mediação e da política pública no estado de São Paulo. Então, como eu tenho falado, São Paulo ele teve várias experiências anteriores à Resolução 125 e que, graças ao professor Cazu, foram levadas para a resolução, né? Uma delas, por exemplo, é a fase pré-processual, que foi só em São Paulo que tinha, antes da Resolução 125. Então, o que hoje é o setor pré-processual do SEJUSC, veio num projeto, o projeto de gerenciamento do processo, que foi coordenado pelo professor Cazu e pelo meu pai, pelo tribunal, em parceria com o CBPEG, o Centro Brasileiro de Estudos e Pesquisas Judiciais. A introdução da mediação no processo civil também é daquela época, de 2003, esse projeto. Se falava muito em conciliação, mas nenhum lugar utilizava a mediação dentro do processo, nenhum outro estado. Existia a mediação privada, mas fora do judiciário. Depois, antes disso, ainda teve a conciliação em segundo grau, né, um projeto do Tribunal de 2001 também, que foi encabeçado pelo professor Kazu Watanabe. Então, até ontem a gente estava, acho que no grupo do FUNAMEC, discutindo o SEJUSC de segundo grau. São Paulo existia isso já em 2001, bem antes de SEJUSC, bem antes de Resolução 125, e foi uma coisa que foi levada, hoje quase todos os tribunais têm, né, alguma atividade de conciliação e mediação em segundo grau. Além disso, nós tivemos os postos avançados de conciliação, o Ricardo Quimente foi muito atuante, né, nessa área, Maria Lúcia Pisotti Mendes, nos primeiros setores de conciliação e mediação de São Paulo, do Fórum João Mendes. E o nosso primeiro núcleo também, essa ideia de núcleo SEJUSC, um núcleo que fosse o gestor administrativo de toda a política pública, também veio um pouco da experiência de São Paulo, que já tinha um núcleo de conciliação e mediação antes da Resolução 125, criado pelo desembargador Viana Santos, a pedido do professor Cazu e do meu pai, na época que era desembargador da Ativa. E depois da resolução, então, veio o nosso NUPEMEC, né? Que o senhor está no nosso NUPEMEC também desde o nascimento, né? E aí eu queria que o senhor contasse um pouco da história e da implantação da política pública no estado de São Paulo, porque esse primeiro NUPEMEC teve vários desafios, eu me lembro de tantas reuniões que eram feitas semanalmente, que duravam uma eternidade, porque existia realmente muita coisa a ser feito. O regulamento de São Paulo, acho que foi o primeiro NUPEMEC a ter um regulamento próprio, também demorou, né, para a gente elaborar esse regulamento. Então, eu queria que o senhor contasse um pouco desse início aí, do desafio da implantação da política pública.
Bom, primeiro, bom dia, Valéria. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Aliás, eu estou abismado. Eu queria saber onde você arruma tempo, porque toda hora eu vejo. Olha, hoje tem live, Valéria e não sei quem, Valéria e não... Então é impressionante o seu dinamismo. E eu acho que também por esse aspecto a conciliação e a mediação devem muito para você, Valéria. Mas eu quero, como de hábito, agradecer primeiro a Deus por essa oportunidade, por estarmos vivos, por estarmos com saúde, em paz. E eu jamais vou deixar de agradecer também a minha Nossa Senhora da Aparecida, que, como todo mundo sabe, eu sou fervoroso devoto. E falar um pouquinho dessa experiência, e como eu manifestei, eu me preparei hoje, eu espero que tudo dê certo. Até agora está indo tudo Tá muito ótimo. bem, né, Valéria? Troquei, pus aparelho no ouvido aqui, tô ficando aqui um expert no assunto. Mas começou, malgrado tenha começado, como você manifestou, com o desembargador Viana Santos, logo em seguida ele morreu. E assumiu o tribunal o desembargador José Roberto Bedran, que coincidentemente compunha, junto comigo, a segunda Câmara de Direito Privado. E então eu achei que ia ser uma moleza, né? Primeiro, eu recebi a visita de Caetano Lagrasta, Kazuo Watanabe, Paulo Dias Moura Ribeiro, hoje ministro do Superior Tribunal de Justiça, da Valéria Lagrasta, falando a respeito da resolução número 125, e perguntando se eu tinha interesse em coordenar esse trabalho. Eu fiquei abismado porque as pessoas que estavam me pedindo isso eram os verdadeiros experts, eram os verdadeiros e são os verdadeiros professores da matéria, né? Mas não hesitei, por estar tão bem acompanhado, a aceitar a incumbência. E aí fui tomar pé, então veio, com base na resolução 125, vimos todas aquelas providências que tinham que ser tomadas, nos deveríamos nos organizar num núcleo, e a partir daí então começarmos a criar o Centro Judiciário de Solução de Conflitos. E eu lembro que eu fui conversar com o desembargador Bedran, e falei, bom, vai ser uma moleza, o Bedran é meu companheiro de Câmara, né? Ele vai. Fui lá, expliquei para ele o que era a resolução, como é que acontecia, de que forma acontecia, e que nós precisávamos instalar, nós precisamos nos organizar, iríamos fazer um regimento, um regulamento, um provimento, criando o nosso PMR. Aliás, foi de sua lavra isso, né, Valéria? Então, Foi. também devemos isso a você. Eu lembro perfeitamente. Eu não sei aonde você arruma tanto tempo, Valéria, sinceramente. Eu não durmo mais. Eu estou imaginando isso. Realmente não tem como dormir mesmo. E então, eu queria que todo mundo que nos ouve soubesse realmente que o trabalho desenvolvido pela Valéria foi, e eu tenho certeza que continuará sendo intenso em prol desses meios opcionais de solução de conflitos. Então, criamos o regulamento e aí precisávamos criar. Eu lembro que a gente fazia reuniões às quintas-feiras, de manhã não tinha sala para a gente ficava mendigando uma sala dentro do Palácio da Justiça. Um dia era num Um lugar, outro lugarzinho era no lindo. outro. Um lugarzinho inóspito, horroroso, que era onde sobrava. Mas tudo isso agora tem graça, né? Mas na época era triste, né? E, e aí eu lembro que eu fui falar, olha, Bedran, agora nós precisamos criar o Centro Judiciário de Solução de Conflitos, que é assim, 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 assado. Ele falou, ótimo, faça o que precisar, mas nós não temos dinheiro. Aí Como assim? ficou muito fácil. E aí nós contamos com o apoio de gente, porque também, por conta da Resolução 125, nos é permitido a interlocução com entidades públicas e particulares. E nós não hesitamos, fomos conversar com muitas pessoas. Apoio. E,
e também nos auxiliaram no primeiro Sejusc, com o fornecimento de divisórias, de cadeiras e ventiladores. Então, lembra? Sim. Primeiro, nós não sabíamos onde seria o primeiro Sejusc, porque precisava ser um lugar grande, amplo, de acessibilidade fácil, inclusive para os cadeirantes. Tinha que ser um lugar central, tinha que ser próximo a estações de metrô, passagem de ônibus. Então, fruto de tudo isso, eu lembro que eu fui, à época, conversar com a secretária de Justiça, que era uma procuradora, Heloísa Arruda, que nós temos, inclusive, como anjo da guarda nosso também, porque quando eu disse sempre todas as apoiou, né? Sempre, sempre. Eu lembro que quando nós falamos das características que nós precisávamos de ser um lugar amplo, central, ela falou, já me ocorreu aqui, vamos desapropriar a Catedral da Sé. Eu falei, não precisa tanto. Mas aí, logo em seguida, uma semana depois, e uma das coisas que me encanta na conciliação e mediação é essa informalidade, é esse todo mundo se tratar de maneira igual. E ela também incorporou esse espírito. Tanto que uma semana depois da nossa reunião, estávamos eu, o professor Kazuo Watanabe, ela nos levou para conversar com o governador, que, para variar, conheci o professor Kazuo. Eu não conheço ninguém que não conheça o professor Kazuo. Conversamos com ele 2 vezes, ele foi extremamente receptivo, pediu para que a procuradora fizesse tudo o que fosse necessário, a secretária, né? Secretária de Justiça e Cidadania. E uma semana depois ela me ligou pelo celular, da maneira mais informal, desembargador, dá uma chegadinha aqui que acho que nós resolvemos o negócio. Olha, lá na rua Barra Funda, tem 2 estações de metrô, a estação Marechal Deodoro e a estação Barra Funda, ele fica exatamente no meio, e aí a gente pode pedir para a prefeitura fazer uma linha circular de ônibus. Tem ali a junta comercial, que a junta comercial está saindo de lá, está indo para onde era o IPESP, ali na Braulio Gomes. E eu lembro que a gente tinha ido lá e nós precisávamos de aproximadamente uns 800 metros quadrados para fazer alguma coisa. E nós fomos lá com medo de não arrumar os 800, nós pedimos 1.000. E ela nos ofereceu 1.500. Eu fiquei tão sem graça que eu confessei para ela. Mas eu falei, mas nós temos como ocupar esse espaço que está sendo concedido. E realmente conseguimos. Então esse foi o primeiro centro judiciário que contou com uma dificuldade impressionante. Aí o segundo já foi no interior, foi lá em Araraquara. Então, um calor que não tinha tamanho, mas ali foi fruto de um convênio com a Universidade de Araraquara. Então, ficava numa casa muito bem localizado. E a partir daí, então, começaram a ser criados. Caminhou, E olha, a brincadeira está indo longe demais, porque já são 231 sejus, 60 postos, que é quase que equivalentes a 291 centros judiciários de solução de conflitos, dada a autonomia que esses postos têm, né? É uma maravilha. A gente caminhou até. Eu queria conversar um pouco sobre isso. Os objetivos da resolução, né, 125, que são amplos, né? Então, a gente tem mudança de mentalidade, qualidade do serviço, que envolve a capacitação, a remuneração dos mediadores e conciliadores, e o acesso à justiça como acesso à ordem jurídica justa, né? Exatamente. Então, nesses 10 anos, a gente ainda não conseguiu realmente completar e consolidar assim, todos esses objetivos, né? Tornar todos efetivos, mas nós caminhamos bastante, né? Daquele início que a gente não tinha nem o local para fazer um TEMEC, um SEJUSC. Então, essa dificuldade do início, a gente caminhou, mas a gente ainda tem alguns desafios. Eu estou vendo aqui a desembargadora Lígia Bisoni,
o desembargador César Cury, todos dando boas-vindas, falando que o senhor é muito querido. Não, mas queridos são eles. Fala para mim, eu já falei, a Lígia, que é minha colega de faculdade, é minha veterana, mas eu sou mais velho que ela. E ela também é devotadíssima a essa causa. O César Cury, meu Deus, esse para mim é um fenômeno da conciliação e mediação. Eu falo que às vezes ele também está sempre em umas lives. É impressionante, eu não sei onde ele arruma tempo também para tanta coisa. E o César tem uma particularidade, ele fala daquele negócio de inteligência artificial e tudo voltado para isso. Eu juro que eu preciso fazer um curso, às vezes, para entender o que ele está falando. Eu falei, meu Deus do céu, o cara ele é muito bom. A Lígia é muito boa, sabe tudo também. Então isso, privilégio topar com essas pessoas na nossa vida, né? Temos vários colegas aqui também, magistrados e muitos mediadores, né, que atuam até no Sejusc lá da Barra Funda. Esses são os verdadeiros atores, esses são seres importantíssimos para essa empreitada, Valéria. Mas aí, pegando o gancho que o senhor estava falando, de quantos Sejuscs a gente tem, né, um grande desafio da resolução é a mudança de mentalidade, né, em relação ao uso dos métodos consensuais. Sem dúvida. E o CPC de 2015, ele trouxe no artigo 334 aquela obrigatoriedade da sessão de mediação e conciliação no início do processo, exatamente numa tentativa de mudar a mentalidade do povo brasileiro para que buscasse, né, espontaneamente os métodos consensuais. Então, seria uma forma deles conhecerem pelas mãos do judiciário, que é a grande porta de entrada até hoje de todos os conflitos, porque o brasileiro é um povo dependente de autoridade, então ele ingressa no judiciário. Então a ideia era que através desse ingresso no próprio judiciário as pessoas conhecessem a mediação e a conciliação e a partir daí pudessem buscar extrajudicialmente, né? Então, na verdade, até o artigo 334, no parágrafo 12, a professora Ada Pellegrini Grinover, que falava muito isso, quando ele coloca que a sessão é de 20 minutos, é porque seria o que na doutrina a gente fala como pré-mediação, seria uma forma da pessoa conhecer o que é a mediação, conciliação, o procedimento, as regras de conduta, os princípios éticos, e se ela quisesse realmente permanecer em mediação, então aí seria redesignada uma sessão com maior tempo. Infelizmente, devido ao tempo escasso e à má compreensão desse artigo, né, dificilmente é feita essa pré-mediação e já se parte direto para a mediação ou conciliação propriamente dita. Mas em relação à mudança de mentalidade, também é necessário que a parte conheça a mediação, mas também, ao mesmo tempo, para o 334 ser efetivo, é necessário que tenha uma estrutura adequada para receber essa demanda, né? Então, os Sejuscs têm que ter essa estrutura, tanto que o CNJ, recentemente, no ano passado, na resolução 282 de 2019, colocou, então, alçou o Sejusc a condição de unidade judiciária, para que ele tivesse realmente uma estrutura semelhante ao de uma vara, né? Agora, em São Paulo, nós temos uma situação até que bastante confortável, muitos Sejuscs, mas eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Os Sejuscs, eles estão bem estruturados, tanto em estrutura física e de pessoal, quanto em número de conciliadores e mediadores, né? Porque tem alguns estados que, infelizmente, ainda não conseguiram sequer instalar os Sejuscs em todas as comarcas nas quais deveriam haver Sejuscs. Então, e muito menos estruturar nesse formato de uma vara, de uma unidade judiciária. E também muitos juízes até têm dispensado a sessão do 334 exatamente por falta de conciliador ou por falta de estrutura adequada para isso. Alguns juízes, eles mesmos fazem a conciliação. Não estou falando que é a situação de São Paulo. Não é a regra, né? Mas em muitos lugares isso acontece. Então, o CNJ lançou no ano passado aquele curso de EAD, de capacitação de conciliadores e mediadores, até que eu participei do conteúdo, com Roberto Bacelar, Thaís... Esse é outro fantástico, né? E aí a ideia é realmente que a gente não traga assim, uma capacitação maravilhosa, mas uma capacitação básica que pelo menos dê para atender
essa demanda do artigo 334. Então, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, se houve a mudança de mentalidade, se hoje as pessoas estão buscando a mediação, como é que está a estrutura dos nossos sejusques, número de mediadores. Então, eu acho que a nossa estrutura, Valéria, dada toda a dificuldade que se encontra, e uma dificuldade muito grande é realmente a falta de remuneração. Eu sempre volto a esse tema, porque ele é importantíssimo, é uma preocupação constante do NUPEMEC, e você que compõe o NUPEMEC de São Paulo bem sabe disso. Mas nós temos conciliadores e mediadores devotadíssimos. Nós temos em São Paulo, atuando, aproximadamente 4.000 conciliadores e mediadores, que hoje são remunerados exclusivamente com base naquele provimento. É uma situação ínfima, é quase que simbólico, mas que já foi um início, uma demonstração de que São Paulo se preocupa com isto. Mas, dada essa dificuldade, acho que nós estamos bem estruturados, mercê dos convênios que nós firmamos para a criação dos sejusques. Então, seja com entidades públicas, nós temos convênios firmados com algumas prefeituras, seja com entidades privadas, nós temos com diversas universidades, com entes públicos, também no que se refere à Polícia Militar. Nós temos 18 postos da Polícia Militar que nos auxiliam. Então, São Paulo realmente tem essa possibilidade. E aqui fizemos até um levantamento, quando uma vez em conversa com a antiga conselheira do CNJ, a Daldice Santana, a desembargadora Daldice Santana, uma pessoa competentíssima também, preocupadíssima com os destinos, sobretudo dos conciliadores e mediadores, extremamente exigente na formação deles. E a gente tem que considerar. Mas eu entendo que esses seres abnegados, que doam grande parte do seu tempo e que merecem um aperfeiçoamento, eles vêm desenvolvendo o seu trabalho com muito denodo, com muita dedicação aqui em São Paulo. Então, o artigo 334 aqui deveria ser muito mais, e foi uma grata surpresa quando, atendendo a um pedido da desembargadora, é o meu telefone. Ainda bem, graças a Deus que você é humana também. Eu falei, será que só comigo acontece? Hoje eu esqueci de tirar ele lá da tomada. Então, mas nós fomos fazer um levantamento e nós vimos que grande parte, a quase totalidade dos nossos magistrados estão atendendo ao comando do artigo 334, que, como sempre insiste o ministro Buzzi e todos aqueles, é uma norma cogente, é uma determinação que não dá margem a outra dúvida, a qualquer dúvida, ou seja, deve ser, entrou com a ação, vamos mandar para conciliação e mediação. E aquele argumento de que o magistrado pode decidir antes do que está marcado, significa que ele vai resolver o processo, mas ele não vai resolver a crise de direito material instalada. Então, a despeito dele dar uma decisão, vamos dizer, em 2 meses, 3 meses, ele se esquece que daí nascerão os recursos e a solução definitiva do conflito, na realidade, será uma solução processual. Não necessariamente a solução que torne as partes felizes com aquela resolução. Então, na grande maioria das vezes, vai desagradar uma ou outra, ou às vezes as duas. A capacitação é muito importante. Eu estou vendo aqui um comentário sobre o curso que foi lançado essa semana, né, que foi um convênio do CNJ com a OAB, né? Com a OAB. Aliás, você foi incansável nisso também. Eu estou falando, Valéria, você está em todas. Muito pelo empenho aí do ministro Buzzi também, né? O conselheiro Henrique Ávila. Eles estão, então, com essa ideia, essa parceria com a ESA Nacional e o Conselho Federal da OAB, até o Felipe Santa Cruz participou do lançamento.
A ideia, então, é trazer um curso novo para mudar a mentalidade também dos advogados, né? Para que os advogados eles possam atuar tanto como conciliadores e mediadores, o que muitos já fazem, né? Muitos dos nossos Você tem voluntários razão. são advogados, como também para eles atuarem orientando e acompanhando o cliente na sessão de mediação e conciliação. Certíssimo. Então, trazendo essa perspectiva de que eles podem, inclusive, cobrar honorários, ainda que eles levem o cliente no pré-processual, desde que no contrato de honorários tem essa previsão, né? Eles podem acompanhar o cliente. Então, os que fizerem só a parte teórica do curso, que é em EAD, eles vão poder atuar no âmbito extrajudicial ou também acompanhando o cliente como um advogado mais colaborativo em relação aos métodos consensuais. E aqueles que quiserem atuar como mediadores judiciais, eles vão ter que fazer o estágio supervisionado, como todos têm, né? Então, acho que foi um grande passo também nesse sentido da mudança de mentalidade. Concordo. Porque o advogado também precisa mudar, né? A mentalidade. Aí é que está, Valéria, muito bem colocado isso. Eu acho que não só o advogado, como a própria magistratura, ela precisa se reinventar. O advogado, ele se reinventa a partir do momento que ele se conscientiza de que a missão dele hoje não é receber o cliente e sair daí e ir para o fórum, fazer a distribuição de uma ação ou coisa que eu valha. Hoje, ele, ao receber um cliente, ele tem que medir o custo, o tempo e a expertise necessária. Então, para que hoje, mercê da justiça multiportas que nós dispomos, ele possa escolher o melhor caminho, seja através do judiciário propriamente dito, é o acesso à ordem jurídica justa, né? Seja através da arbitragem, da negociação, da mediação, da conciliação. Então, hoje ele dispõe de tudo isso. Então, reinventar-se nesse sentido. Assim como a magistratura, os magistrados, que eu sempre falo, aprendi isso com o ministro César Pelus, que quando nós fizemos um juramento de cumprir a lei e a Constituição, não foi uma simples liturgia. O povo, não foi um juramento que nós fizemos para o povo de que eu vou fazer isso. E o povo não pode me imaginar perjuro. Então, se hoje existe normas que determinam que pode a solução do conflito passar por mão de conciliadores e mediadores, eu preciso perder aquele caráter de onipotente que ninguém quer me ver com isso. E saber que aquela solução de conflito, por vezes, é muito melhor que seja por um meio de autocomposição do que uma imposição judicial. É muito mais importante que prevaleça a autonomia da vontade das partes do que aquela imposição de uma vontade estatal representada pelo magistrado. Então, eu acho que, nesse sentido, eu acho que precisamos nos reinventar, precisa se reinventar o Ministério Público, precisa inclusive no que se refere à justiça restaurativa, que, embora não faça parte de forma clara da conciliação e mediação, tem muito a ver com esses institutos. Então, todo mundo precisa se reinventar. E o pontapé inicial está fazendo 10 anos. Foi a Resolução 125. Essa nós temos que realmente consagrar como a nossa Bíblia, Valéria. Porque foi a partir daí que nasceu toda essa história. Eu sou suspeita. Não, eu sei, todo mundo, você participou disso, o professor Cazu. E aqui eu sempre rendo as minhas homenagens ao ministro Antônio César Peluso, que sempre repito, foi meu professor na graduação, tenho um carinho muito grande para ele, um gênio também. Então, todos esses aspectos que hoje nós temos à nossa disposição, outrora não existia. Então, eu acho que nós temos que ter os olhos muito atentos para tudo isso, para que nós possamos nos reinventar. Porque aquela ideia de que só devo me socorrer do Poder Judiciário está errado. Porque com o advento da Constituição de 88, Valéria, muitos direitos foram assegurados, a acessibilidade ao Poder Judiciário ficou mais simples.
seja porque a capacidade postulatória agora também incumbe a própria parte em determinadas situações, quando se refere a juizado especial. Então, criou-se uma série enorme de portas de acesso ao Poder Judiciário, e a porta de saída era uma só, era o sentenciamento, que o professor Cazu, mais uma vez citando o professor, falava a cultura do sentenciamento. Então, nós tínhamos uma porta de entrada muito ampla e uma porta de saída extremamente estreita. E agora que isso alargou, nós precisamos acordar. Olha, tem tudo isso aqui à nossa disposição. Eu acho Quando que eu digo nós, é o nós, povo. Todo mundo. A pandemia, ela tem um lado horrível, lógico, né? Um sofrimento para todos, mas ela trouxe isso, acho que de bom. Muitos mecanismos, instrumentos que a gente já tinha na lei, no próprio CPC, que estavam lá esquecidos, né? Eles vieram à tona pela necessidade, né? E também os métodos consensuais de solução de conflitos. Eu estou vendo, assim, lives e várias pessoas, vários profissionais falando sobre mediação, conciliação, o que não ocorria, né, até recentemente. Exatamente. Então, veio essa necessidade, os próprios advogados, eles estão vendo, acho que, essa necessidade de se atualizar e trabalhar com os métodos consensuais, por ser hoje um mecanismo e uma solução, uma saída, né, algo que vai ser mais rápido e que vai poder, pelo menos, minimizar um pouco esse efeito da pandemia em relação até à renegociação de contrato, relação de consumo, todos esses conflitos que, se a gente usar a negociação direta mesmo, como a plataforma consumidor.gov, né, pode dar um auxílio nesse momento. Então, o próprio negócio jurídico processual, né, nesse curso que a gente está organizando pelo CNJ, e até São Paulo e Pernambuco vão ser os primeiros estados a oferecer as vagas do curso, né? Então, o presidente Geraldo Pedro Franco, ele participou da iniciativa ali do lançamento no CNJ e ofereceu o tribunal e a nossa escola, o Cortez também se ofereceu para realizarem esse primeiro curso. E nesse curso, o Paulo Lucon escreveu um artigo muito interessante que está na apostila do curso, falando exatamente do uso do negócio jurídico processual pelo advogado, que é um instrumento que está no CPC, que quase não foi usado nesses 5 anos já de CPC, e que ele pode ser utilizado, inclusive, em relação à utilização da mediação, da conciliação, na estruturação do procedimento da mediação, que vai ser utilizado com o cliente. Muito interessante, eu achei essa ideia. Então, acho que todos estamos nesse caminho, né, de reinvenção mesmo, da gente se atualizar e modificar a forma de ver as coisas para um futuro melhor. Outra coisa que eu queria perguntar para o senhor, as câmaras privadas, né? Outro dia eu ouvi uma live de uma advogada que tem uma câmara privada e eu estava ouvindo, porque no Instagram pulam, né, as lives agora, o tempo todo. Aí eu abri lá para ver, ela estava falando que, apesar de todo esse incentivo aos métodos consensuais, ainda é muito pequena a procura pela câmara privada, assim, no âmbito extrajudicial, né, que a pessoa vai espontaneamente lá, a não ser uma ou outra que tenha um pouco mais de divulgação. Geralmente essas câmaras estão recebendo os processos do próprio judiciário, né? Como em São Paulo 20%, a gente tem aquelas habilitadas. Aí eu queria que o senhor falasse um pouco disso, se realmente tem essa procura, o que o senhor acha, e como que são encaminhados esses processos do judiciário para as câmaras, se isso tem surtido efeito, como é que está o trabalho? Olha, primeiro, todos esses instrumentos são muito novos. Então, eles carecem realmente de um conhecimento mais amplo por parte da população e daqueles que vão se utilizar desses meios. E nós dispomos, acho que, de 40 câmaras privadas aqui em São Paulo. É algum número mais ou menos perto disso, talvez. E a despeito, a câmara privada ela é credenciada pelo NUPEMEC, para atuar, ela tem em seu seio, no mínimo, 5 conciliadores e mediadores capacitados e habilitados, e os acordos por ela levado a efeito podem ser homologados judicialmente, a exemplo do que acontece com o Sejusc, mas há uma câmara privada e ela cobra por esses serviços. Então, eu acho que existe uma forte tendência no sentido de que essas câmaras
câmaras, elas se especializem em determinadas matérias. A exemplo do que ocorre com a arbitragem, então eu vou ter uma Câmara de Conciliação e Mediação especializada em questões agrárias, em questões do consumidor. Então, para que as pessoas também possam se valer isso, como eu falei, quando o advogado tem que medir o tempo, o custo e a expertise, ele possa levar isso em consideração. Porque essa expertise nem sempre ele vai encontrar no Centro Judiciário de Solução de Conflitos, a despeito do amplo número de conciliadores e mediadores, mas nós temos médicos, dentistas, advogados, assistente social, psicólogo, nós temos tudo. Mas a parte normalmente não escolhe, ela vai ali e aparece alguém. Então, existe aquele nível de consciência que às vezes fala, olha, eu não me sinto capaz de fazer isso, conversar com o juiz coordenador do NUPEMEG, do Sejusc, e falar, olha, nós dispomos de outros aqui. Então, mas essa expertise eu acho que cada vez mais será necessária. E cada vez mais as câmaras privadas podem começar a se preocupar com isso, porque isso pode até fazer um marketing, representar um chamariz para as pessoas. Porque, no fundo, é um negócio para essas câmaras. Não, claro eu tenho colocado, não só em relação à Câmara Privada, mas os próprios mediadores e conciliadores, eu acho que a partir do momento que a gente tiver essa capacitação básica, né, para todos, que está nivelada por esse curso EAD do CNJ, a gente teria que começar a investir também no próprio judiciário numa capacitação específica dos mediadores, em mediação familiar, mediação empresarial, tudo. Mas mediação a gente já agrária, a gente tem essa preocupação, Valéria, você bem sabe disso. Mas agora vamos pensar bem aqui, nós dois. Como é que eu posso impor a um conciliador e mediador que não recebe pelo que faz, sim, sim, a necessidade deste aperfeiçoamento? Então, olha, você vai fazer um curso, vai para Harvard, vai para não sei... Como? Não, você vai fazer um curso aqui, olha, não é um gasto, é um investimento. Eu concordo com tudo isso. Mas e aí? Qual é o retorno disso, além daquela grande satisfação pessoal, que eu acho que é inegável, Valério? Isso, e eu sempre cito aqui o Nelson Gonçalves, que falou que ele cantava e o que ele achava mais fantástico é que no fim de tudo ainda ele ganhava para fazer isso. Né? Não, são duas coisas ligadas, né? Eu sempre falo isso, é totalmente interligada a capacitação adequada com a remuneração. Porque você não pode cobrar um aprofundamento, aperfeiçoamento de uma pessoa que não recebe. Exatamente. E por outro lado, né, eu acho importante ter essa especialização na mediação também, além da gente poder trabalhar com outros métodos, porque essa ideia de ser justo e tribunal multiportas, ela engloba uma ideia de você trabalhar não só com mediação e conciliação, mas também com avaliação neutra de terceiro, com arbitragem, com negociação direta, com outros tantos métodos que em outros países eles utilizam. E a gente ainda não saiu da mediação, né? E é o que eu falo, ainda a mediação, quer dizer, dentro da mediação existe mediação avaliativa, facilitativa, e aí as especificações empresarial, familiar, que o juiz, o correto seria no artigo 334, quando o juiz designa a sessão, ele já encaminhar para um mediador ou para uma câmara com uma especialização específica em relação à matéria. Né? Aí é que está, Valéria, mas eu acho que nós vamos aí comparar o conciliador e o mediador a um perito. E não obstante eu entenda que devamos nos preocupar com a tecnicidade, existe um aspecto pessoal muito importante nessa história. Dos mediandos com o mediador, dos conciliandos com o conciliador. Então, cabe a eles essa escolha. Então, eu, num primeiro momento, com a devida vênia, claro, eu me posiciono contrário a esse determinação, vai para lá ou vai para lá. Eu acho que a gente tem que falar, olha, existe isto, e cabe ao senhor escolher.
Se o senhor não escolher, eu posso até indicar, posso até sugerir. Mas eu acho que, inicialmente, cabe à parte essa escolha. Porque, diferentemente do perito, que é de confiança do juízo, o conciliador mediador é de confiança das partes, né? O ideal, né, óbvio que seria, até eu acho que nesse ponto a Argentina foi mais feliz, né? Eles têm lá no cadastro e a pessoa vai lá e escolhe, né? Os hermanos ganharam. Agora, a gente, como ainda está trabalhando muito com os voluntários, existe ali, né, uma ordem, né, no trabalho deles. Eles trabalham segundo a disponibilidade deles de tempo, né? Então, um trabalha a quarta de manhã, outros quinto o dia inteiro, e entra numa escala, né? Então, as partes não estão tendo realmente essa oportunidade de escolher. E eu acredito também que para escolher, a parte precisa ter um pouco mais de conhecimento em relação à mediação, ou teria que ter no cadastro realmente mais informações sobre a qualificação dos conciliadores e mediadores, como tem na Argentina. Então, de quantas conciliações ele participou, quais foram os assuntos, há quantos anos ele tem essa capacitação como mediador, quantos cursos ele fez, tudo isso deveria estar ali, né, no cadastro para que a parte pudesse ter condições de escolher, né, dentro da qualificação melhor. O tempo é tão curto que nós já estamos nos últimos 15 minutos. Mas, além disso, então, isso que eu coloquei, na verdade, a indicação que o juiz deveria fazer no 334 seria a indicação de que se vai para um método ou para o outro, porque tem um método que é o mais adequado para cada tipo de conflito. Essa é a ideia do tribunal multiportas, né? Então, vai para a mediação avaliativa, vai para a mediação facilitativa, vai para a conciliação, nesse sentido, e não de indicar especificamente o mediador, o nome da pessoa, né? A gente acha que poderia tratar um pouco da remuneração também, né? Como o senhor falou, o Tribunal de São Paulo sempre lutou pela remuneração dos mediadores, tem até uma lei que foi aprovada em 2015, foi 16, acho. E até hoje a gente tem essa dificuldade de remunerar. Pois é, Valéria. Muito, porque eu acho até que essa resolução do CNJ, ela teve uma boa intenção, a de 2018, a 271, mas ela trouxe para a mediação judicial uma forma de remuneração que é típica da mediação privada e que para nós não funcionou, exatamente porque a gente tem esses voluntários. É muito diferente o procedimento da mediação propriamente dita no âmbito privado, no âmbito extrajudicial, e a mediação no judicial, né? Então, por isso que não funcionou tão bem. E existem esses projetos. Eu queria que o senhor falasse como que está isso. Então, Valéria, este provimento, eu concordo que não é o ideal. Mas era o que tínhamos para o momento. Sim. Nós não dispunhamos de outra coisa. Então, se não atribuir as partes daquele jeito, eu concordo que, por vezes, isso fica extremamente chocante, o conciliador e mediador fazer o pedido do dinheiro. Eu concordo com tudo isso, mas não havia outra alternativa. Porque a alternativa que a gente pode dispor é de que esse serviço, primeiro, se isto viesse através de um dinheiro do governo e entrasse no orçamento do tribunal. E num determinado momento, nós fizemos esse pedido 3 ou 4 vezes. E só uma vez que veio. Ou seja, nós tínhamos pedido alguma coisa perto de 130 milhões e vieram 3 milhões. Ou seja, o suficiente para nós pagarmos. Nós temos 4.000 conciliadores e mediadores que trabalham 12 meses por ano. O dinheiro que eles me mandaram, eu pagaria 1.000 conciliadores trabalhando 15 dias. E eu lembro que, conversando com o pessoal do sindicato, ele falou, mas então por que? Eu falei, então a senhora vai fazer o seguinte, a senhora vai me indicar os 1.000 e depois a senhora se acerta com os outros 3.000. Não é verdade? Nós não podíamos fazer isso. Então, mas o pessoal do sindicato realmente entendeu e é muito parceiro nosso nessa história. É muito parceiro nosso.
Tanto que quando a gente fala da lei, eles vão atrás. E naquela que você mencionou, de 2015, 2016, ela foi aprovada, mas vetou o artigo 4º que falava da remuneração. E a justificativa, que tecnicamente é compreensível, é de que nós estamos dispondo de um dinheiro que a gente não sabia de onde ia entrar. Então não existia a fonte da receita que permitiria aquele pagamento. Então esperamos algumas providências e então agora oferecemos um projeto de lei assinado pelo... Já tínhamos começado essa história com o presidente Manuel de Queiroz Pereira Calço, mas agora com maior efetividade com o desembargador Geraldo Francisco Pinheiro Franco, que já enviou para a Assembleia Legislativa este projeto, onde então nós pretendemos formar um fundo. Esse fundo composto por valor de custas, de taxa judiciária, que será paga por todo mundo, com base no artigo 334. O artigo 334 não fala que tem que ter uma conciliação e mediação, então todo mundo que vai entrar vai pagar por esse serviço, então vai fazer um pagamento, a exemplo do que faz com juntada de procuração e tal. Então, no Código 2817, vai pagar X reais. E esse valor não vai se prestar ao pagamento daquele caso, vai para a formação do fundo. Com base no enunciado número 19 do Conselho, do FONAMEC, que foi acolhido pelo Conselho Nacional de Justiça, eu posso fazer cobranças de alguns serviços. Então, quando eu sentir que determinada situação permite que eu faça a cobrança, então vamos começar a cobrar por esse... Mas tudo isso precisa ser autorizado por lei estadual. Então, tudo isso está sendo levado a efeito, e eu acredito que agora, até por este apelo relativo a essa pandemia e o crescente número de ações que inevitavelmente acontecerão, onde vai então resplandecer de forma muito mais cristalina a importância desses seres conciliadores e mediadores que eu tanto adoro, que são tão importantes e que trabalham com tanta devoção nessa causa. Quando perceberem isso, e agora eu acho que vai facilitar, então poderemos, com base nesse fundo, então remunerá-los. Não na forma como nós gostaríamos, mas dentro daquilo que se mostrar viável e possível. Então, a ponto até de falar, olha, qual é o que você gosta? Gosta de consumidor? Gosta da família? Gosta de... eu gosto de família, então vai ter um curso assim, assim, assado. Vai lá e se aperfeiçoa nisso. Você gosta de consumidor? Então, olha, a EPM ou a escola tal, a escola tal, está fazendo isso. Sabe, virarmos também um centro de informações que permitirá esse aperfeiçoamento dos nossos conciliadores e mediadores. Mas, para tudo isso, volto a falar, eles dependem de remuneração. Claro, e vamos lutar, continuar lutando incessantemente nesse sentido. A remuneração realmente ainda é um grande desafio, né? Eu acredito que essa ideia do fundo seja a melhor, né? O primeiro projeto de lei da deputada Zulaê Cobra, ele trazia uma remuneração através das custas. E eu sempre acreditei que seria um bom método, através da lei das custas, você remunerar. Até o CNJ também está com um trabalho paralelo de um grupo que foi criado especificamente para alterar a lei de custas nacional. E aí tem um artigo, com o artigo 9º, que o conselheiro Henrique Ávila tem feito algumas propostas, né? Fez, né, uma proposta lá no grupo de trabalho exatamente para, através de uma taxa que seria recolhida no início do processo, né, essa taxa também fosse revertida, aí essas custas fossem revertidas em favor da remuneração do mediador. Eu acho que logo teremos uma solução para isso, né? As Valéria, coisas têm caminhado. Eu confesso para você, eu penso nisso todo dia. Todo dia. Quando eu falo alguma coisa, eu falo, meu Deus, como é que será que está aqui? Sabe? Porque é altamente injusto, Valéria. É altamente injusto. Não tem sentido.
realmente, e assim, a gente tem que pensar que, infelizmente, no judiciário, até em cidades grandes, né, como a Jundiaí, a maioria das pessoas são pessoas beneficiárias da assistência judiciária gratuita. Então, Exatamente. esse sistema de remuneração pelas partes, ele não funciona. Não, Muitos mas aí têm que atuar como voluntários. Né? Exatamente. É por isso que a grande parte, como você diz, é para os beneficiários da justiça gratuita. Então, quer dizer que o conciliador e o mediador que trabalhar nessa causa não vai receber. Então, é por isso que eu não posso fazer aquela concatenação direta do processo número tal, onde foram pagas aquelas custas, com aquilo, porque senão o outro não vai receber. Então, Sim. numa situação como esta, tem que criar o fundo que vai permitir, com justiça, remunerar dentro de uma lista, olha, agora é a Valéria, agora é o Zé Carlos, agora, sabe, sabendo exatamente pelas atuações. E eu confesso, eu estou muito animado. Eu acho que isso vai acontecer mesmo. Eu acho também. Que vai acontecer. Eu falo, olha, eu só tenho a agradecer. Até o supervisor dos meus mediadores lá, o Fernando Nishiyama, todos eles, eu tenho 52 em Jundiaí. Eles atuam assim, voluntariamente, sem remuneração, há tantos anos e com tanto empenho, inclusive nas sessões virtuais, a gente começou a sessão virtual, eles se empenharam tanto para ensinar, para aprender, para realizar a sessão virtual de mediação, que eu fiquei assim maravilhada, porque o servidor normal, às vezes, ele não tem tanto empenho, né? E o servidor recebe remuneração, tem estabilidade, ele não tem tanto empenho quanto esses conciliadores e mediadores que não têm recebido nada. A Mônica de Assis está aqui parabenizando, tem várias pessoas dando parabéns, mediadores. Aliás, a Mônica é uma pessoa que merece os parabéns por tudo que ela faz também lá em Assis, pelo apoio que ela presta. O Registrar é Legal, Você é Insubstituível, que é um programa de prevenção ao suicídio. Ela, como diz o Caboclo, eu falei isso, ela vai caçar o que fazer também, eu nunca vi. Ela eu preciso fazer uma live com ela, porque ela também tem muitos assuntos para a gente debater. Infelizmente, aqui está acabando o tempo, né? Eu queria agradecer a todos os colegas que estão aqui mandando coraçãozinho, dando parabéns. Valéria, eu quero dizer que é paradoxal o meu sentimento. Ao mesmo tempo em que eu fico triste, eu quero primeiro fazer um registro aqui, que eu tive um staff aqui composto pela minha mulher, que veio aqui uma hora e falou, para de fazer tique-tique com a caneta. Eu peguei a água, ela me trouxe um copo e falou, não tem cabimento você tomar água na garrafa, sabe? Então, eu quero agradecer ao meu staff. E dizer que é paradoxal, porque eu estou tão feliz de que tenha dado certo dessa vez. E eu quero dizer que eu me preparei tanto para isso. Eu queria realmente que a gente pudesse esclarecer tudo isso para os nossos ouvintes. E para que eles realmente sejam propagadores disso tudo. Porque nós precisamos parar de pregar para convertidos, Valéria. Nós precisamos mostrar para o mundo o que acontece dentro da conciliação e mediação. A pandemia nisso vai trazer aí um up. As pessoas estão se ligando mais na mediação e na conciliação. Infelizmente a gente só tem um minutinho. Eu vou quero agradecer muito todos que estão acompanhando, muito desembargador Ferreira Alves por ter aceito o convite, por ter se empenhado tanto para dar certo. A gente com certeza vai fazer outras lives ou talvez webinários em comemoração aos 10 anos. E é isso. Muito obrigado a todos. Olha, Valéria, eu agradeço mais uma vez, primeiro a Deus e a minha Nossa Senhora Aparecida por essa oportunidade, por esses momentos tão alegre, por esta hora tão alegre que eu passei, que no começo eu estava tenso.